Jeová Jireh, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, oh, A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vai, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Oh, eu creio em ti, Senhor. Temer por quê? Se eu estou guardado por
irei. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vi. Boa tarde, Manaus! Estamos ao vivo no Eu e Ela em podcast. Você é super bem-vindo, bem-vinda. Já chegue aí compartilhando com seus amigos, com a sua família. Vem para esse momento de extrema qualidade aqui conosco. Hoje, segunda-feira, está iniciando uma semana e, é claro, nós viemos aqui nos abastecer de muita coisa boa. E, claro, se abastecer e abastecer você que está aí também do outro lado aí da telinha do seu telefone. Então, vem aqui com a gente, compartilha e vem viver esse momento aqui abençoado por Deus. E antes de mais nada, eu quero te fazer um convite para que nós possamos entrar primeiramente na presença do Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, te agradecendo por essa segunda-feira tão abençoada, meu Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, por todas as pessoas que estão aí do outro lado, nos assistindo, Senhor, aquelas pessoas que vão assistir o programa que vai ficar gravado. Eu quero te agradecer pelas pessoas que estão aqui, Senhor, nesse lugar, nesse ambiente de paz, nessa mesa de comunhão, Senhor. Eu quero te agradecer por esse momento único, meu Deus, na tua presença. Muito obrigado, Senhor, que a tua presença seja grandiosa nesse lugar, que a nossa cidade de Manaus venha ser recheada, meu Deus, com a tua glória, Senhor, nessa tarde de segunda-feira. Assim nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E hoje, segunda-feira, é uma segunda-feira o qual nós viemos para cá, como eu expliquei para vocês, para poder nos abastecer. E eu gosto sempre assim de ser conduzida pelo Espírito Santo aqui nesse lugar, convidar pessoas o qual o Senhor envia para esse lugar. Porque, como eu já falei para vocês, esse programa, quem conduz é o Espírito Santo e ele traz as histórias para que nós venhamos conhecer aqui e nos fortalecer. E essa é a nossa intenção. E hoje eu quero apresentar para você uma pessoa que eu conheci nas redes sociais. Hoje nós estamos tendo aí o nosso primeiro contato. Ele, juntamente com a família dele, que eu já estou super amando, está aqui conosco no nosso estúdio. Quero aqui apresentar o pastor que veio aqui hoje, nessa tarde, movimentar aqui os nossos corações, trazer muito de Deus para as nossas vidas. E seja muito bem-vindo, pastor Messias Correia, nesse lugar. Querida Ellie, muito obrigado. Eu tenho por certo que vai ser uma tarde muito produtiva, né, nesse Eu Ela em podcast. Amém, Deus pastor. preparou esse momento especial para nós. Com certeza. E eu quero lhe agradecer primeiramente porque
Você ainda estava lá em missão na Europa e eu comecei a seguir você, comecei a observar os passos e vendo toda aquela obra você fazendo e eu assim, sentindo muito orgulho. Eu não sei se realmente você é daqui da nossa terra, é de Manaus? Sou natural de Natural Manaus, de Manaus, amazonense. representando a nossa classe, né, dos evangélicos, Sim, dos com cristãos, certeza. levando o ID, fazendo o ID do Senhor. E assim, eu fiquei muito interessada e achei muito importante trazer você aqui para a gente poder conhecer toda essa história, saber quem é o pastor. Sim, claro. Sim, então muito obrigado. E eu quero aí perguntar de você sobre a sua caminhada. Eu sei que hoje você está na posição de pastor, hoje você é um Sim, pastor, pastor. sim, é um pastor, mas você tem uma história lá atrás, e é isso que nós queremos conhecer. Quem foi o Messias? Quem foi ele antes do pastorado? Então, a gente tem uma história de vida, né? Há toda uma caminhada até nós chegar aqui. Nem sempre a gente fomos do altar, apesar de ter nascido no berço evangélico, mas nós tivemos que passar por algum processo, né? O processo de vida, para a gente adquirir o amadurecimento para de fato viver o propósito de Deus. Então, quem era Messias antes do evangelho? Uma pessoa oprimida, né? Oprimida onde? No mundo, passei por algumas fases da minha vida onde tive experiência no mundo do crime, né? Foi, pastor. Nascido na zona leste de Manaus, Amazonas, no bairro Jorge Teixeira, área vermelha. Então, a minha infância ela foi um pouco conturbada, né? Já trago desde muito pequeno, desde muito criança. Então, Deus ele criou uma situação aonde de fato a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. Já são 10 anos que nós estamos aí na caminhada pregando o evangelho, mas a gente tem um testemunho daquelas fases, como eu posso dizer, tenebrosa, né? Tenebrosa do mundo, aonde muitos hoje que um dia tiveram comigo já não estão mais. Não estão Já mais se entre foram, nós, né, já se foram. Pastor, o senhor era lá da Zona Leste, hein? Isso. Eu nem imaginava que tinha toda essa história aí para dividir Zona com a gente. Leste. Mas aí, a parte do crime, o senhor fazia parte de facção Então, criminosa? Como é que era? na época era quadrilha. Era quadrilha. Quadrilha. Tinha a época... Lembra da época que era galera? Isso, Existia galera, até- justamente. A época da galera, porque eu lembro quando eu morava lá na Cachoeirinha, eu era bem Justamente. novinha. Eu costumo dizer assim, que eu não fui assim eu não fui um bandido, né? Sim. Mas a gente, por fato de, na época, ter a mente fraca e devido às amizades, a gente se envolvemos, eu participei de quadrilha, né? De galera, e a prática era assalto, né? Prática era assalto. O filho da irmã Graciete, já pensou? Né? Eu nasci no berço evangélico, por conta de uma situação familiar dentro da minha casa, o diabo ele aproveitou da situação e a gente acabou se levar, né, pelas mais mal amizades e começamos a praticar alguns delitos. Fui preso, né, por 2 vezes. E foi aí que começou o processo, né, o processo de Deus na nossa vida. Foi onde o círculo fechou. Mas a sua mãe estava na presença do Senhor. A minha mãe ela é a causadora, na verdade. Toda vez que eu conto do meu testemunho, eu trago a minha mãe para louvar e glorificar a Deus, porque foi a oração dela, né? Foi a oração dela, foi por intermédio da perseverança dela que eu não me aprofundei, né? E na época não migrei para facção. Porque hoje tem a facção, hoje o negócio está mais sério. Quando Deus me trouxe, Deus apertou, Deus fechou o círculo, foi quando as facções elas estavam recrutando os jovens, né, para participar, para ser soldado do crime, avião, etc. E foi nesse período aí que onde a minha mãe ela lutou por mim. Ela não deixou que eu me aprofundasse no mundo do crime. Pastor, e o senhor falando isso é interessante ressaltar, porque o senhor vê como no mundo errado, no mundo das trevas, há organização.
Há uma organização, uma né? organização muito Sim, forte, sim, há uma que às organização. vezes no nosso meio é desorganizado. Justamente. E o crime, ele é organizado, já Ele tem é, lá o nome, ele é. crime organizado. E como o senhor teve uma história aí em relação a isso, pode até estar dividindo com a gente, porque existe essa organização. Existe. Você tem que andar na linha, tem que fazer o que Existe. tem que ser feito, tem a parte do respeito, né? Uhum. E respeito às pessoas. No meus 16 anos foi quando eu saí da presença de Deus, né? Eu ainda não era o pregador que eu sou hoje, nem o pastor que eu sou hoje, né? Eu era apenas um jovem da igreja que, por deixar-se levar pelas ofertas, mente fraca. Com 16 anos me afastei do caminho do Senhor e eu fiquei um período de tempo mesmo escravizado no mundo. E foi nesse período de tempo onde aconteceu de muitos jovens ser recrutados pelas facções. Muitos se tornaram soldados das facções, se tornaram traficantes, outros se tornaram matadores mesmo, e aviões, né, de droga. E foi nesse período de tempo, foi onde começou o trabalhar de Deus na minha vida. É o processo, porque, querendo ou não, eu nasci no berço evangélico. Sou de raízes cristãs. Meus avós foram que me incentivaram, né? Porque, na verdade, quando eu fui morar com meus pais, definitivamente, eu tinha já 9 anos para 10 anos. Mas eu já fui com o evangelho plantado por conta dos meus avós que me levaram. Foi nesse período de tempo dessa transição, até os meus 16 anos, foi onde eu me afastei da presença de Deus. Pois eu vivia uma vida conturbada por conta de meu pai, na época. Ele não é o homem de Deus que ele é hoje, né? Meu pai, ele bebia muito, né? Então, ele era um grande homem no requisito de nunca deixar faltar nada dentro de casa. Só que houve assim uma falha na questão do acompanhamento. De que área? Está presente ali, porque ele sempre foi um cara que focou muito no trabalho, né? E minha mãe não soube lidar totalmente com a situação. Até porque a mãe, ela é muito coração, Muito né? coração. E o pai, ele é o impulsionador, é ele que vai trabalhando a mente do filho. Então ele era muito provedor. Então foi esse momento aí que o diabo ele aproveitou, né, para tentar me aprisionar lá no mundo. Com 16 anos, como eu já disse, fui pro mundo do crime. Só que quando eu entrei meus 19 para 20 anos foi quando Jesus me salvou. A graça me alcançou. Glória a Deus, olha, eu fico até impactada porque eu sei que os grandes homens e mulheres de Deus, eles têm história aí para dividir com a gente. E no meio dessa caminhada, pastor, os matadores de chamado, porque existe um chamado. Hoje o senhor vive um chamado de Deus na sua vida. Eu sei que não é fácil. Porque para nós viver o chamado de Deus existem processos, lapidações. E no meio da sua caminhada existiu, fora essa parte aí desse deslize que o senhor infelizmente teve que dar para aprendizado, porque isso aí foi um aprendizado que o senhor teve que passar. Não deixa de ser. Mas existiu ou existe matadores de chamado na sua caminhada? Com certeza. Às vezes os matadores de chamado, eles estão dentro da própria igreja que a gente congrega, né? Porque na época que eu voltei para Jesus, eu passei por todo esse processo, que foi uma experiência que eu adquiri, e hoje eu digo para você que eu estou mais forte que nunca, porque a gente amadurece. Eu comecei a pregar com meus praticamente 20 anos. Quando eu comecei a pregar mesmo. Com 20 anos? Só que o meu ministério ele não começou dentro de igreja. O meu ministério começou dentro dos ônibus de Manaus. Meu Deus, é muito forte. Foi dentro dos ônibus de Manaus que eu comecei a pregar o evangelho e falar de Jesus. Só que na época, teve muita gente que escarneceram. Teve muita gente que não acreditou na minha chamada, no meu ministério. Disse que isso aí era apenas um fogo de palha. Que logo ia acabar, né? Eu saí do mundo do crime. Voltei para Jesus. Passei 1 ano jejuando, orando, lendo Bíblia, fazendo propósito no monte. E de uma hora para outra eu acordo e digo assim, quer saber? Eu vou pregar dentro dos ônibus de Manaus. E eu comecei a pregar dentro dos ônibus. Quem olhava de fora dizia, não vai durar muito tempo.
Logo, logo ele vai voltar de novo para o mundo do crime de novo. E dentro da igreja, que é a qual eu congregava, pelo fato de a gente estar naquela empolgação de pregar o evangelho, pessoas diziam assim, tu não leva jeito para pregar. Tu não tem capacidade, desenvoltura, não é o teu chamado. Não tem oratória. Não tem oratória, né? Mas eu acreditei. Glória a Deus, Acreditei. que bênção. Foi de dentro dos ônibus que surgiram as minhas primeiras oportunidades para pregar a igreja. Alguém me via pregando dentro dos ônibus, pegava meu contato e dizia, você pode vir pregar na nossa igreja? Quando eu pensei, eu já estava pregando praticamente toda Manaus, no interior do Amazonas, nos estados do Brasil. Só que se eu fosse olhar para os matadores de chamada, lá de trás, que dizia assim, tu não vai chegar, isso não é para ti, talvez hoje eu não estaria dando essa entrevista para você aqui e para esse povo maravilhoso. É verdade. Que está nos vendo e nos ouvindo. É verdade. E sobre a questão, pastor, de motivação. Hoje, qual é a sua principal motivação hoje de estar dando continuidade ao seu chamado? Porque você teve a parte dos matadores, eles apareceram realmente, e hoje o senhor está de pé aí fazendo a obra, mas e a sua principal motivação hoje? A minha maior motivação hoje é justamente isso aqui. A Bíblia Sagrada, a palavra, o Evangelho. Porque foi isso aqui que me resgatou. Quando a sociedade dizia que eu não ia chegar muito longe, que eu ia morrer no mundo do crime, no mundo das drogas, ou morto por um tiro, por uma facada ou por uma overdose, foi quando eu conheci de fato o evangelho genuíno, um evangelho transformador. Então o que me motiva, que me dá força para continuar, é porque aquilo que o evangelho genuíno fez na minha vida, eu quero que faça na vida daqueles que estão me ouvindo, daquelas pessoas que estão à margem da sociedade. São essas pessoas que eu quero alcançar por intermédio do evangelho transformador. Então, minha maior motivação é levar o evangelho que me salvou. E eu acredito que no meio dessa sua caminhada veio muitas pessoas do tráfico, aquelas pessoas de lá de onde o senhor participou. Tem até muitas hoje. pessoas, elas veem a sua transformação, e isso é muito gratificante, porque você imagina as pessoas que não acreditavam, as pessoas que não davam credibilidade, as pessoas, de certa forma, dentro da igreja também, que acontece, as pessoas dentro da família, de fato, acontece, que são as molas propulsoras da nossa vida, da nossa caminhada. Mas hoje apesar de você ter tido a oportunidade de estar lá, levando a palavra de Deus lá nos ônibus, terminal, né? Era terminal, era ônibus. Terminal para terminal. E lá também tinha matador de chamado, porque com certeza tinha aquela pessoa que chegou crente. Aconteceu. Aconteceu, né? Aconteceu de dentro do ônibus uma certa vez, um rapaz, ele se levantar com muita fúria e dizer assim, pregador, cala a boca, para de pregar que eu tô cansado, acabei de sair do trabalho e eu não quero ouvir o barulho no meu ouvido. Mas eu continuei pregando. Então, por várias vezes isso aconteceu, mas um episódio que marcou foi justamente desse rapaz que ele gritou em cima de mim, pedindo para mim parar. E eu continuei pregando. Quando eu olhei para o lado, olhei para o outro, se levantou 2 rapazes. E esses 2 rapazes disseram, se você impedir o pregador continuar pregando o evangelho, nós vamos te colocar para fora do ônibus. E ele insistiu em querer me calar. Só que o ônibus parou, esses 2 rapazes pegaram ele pelo braço e colocaram para fora do ônibus. Então, ou seja, isso acontece. Nós estamos vivendo em um tempo onde o evangelho está sendo impedido de ser pregado. E as coisas só têm se tornado mais difíceis. Porque já pensou, há 10 anos atrás, houve uma resistência porque eu estava pregando o evangelho. Hoje em dia não é diferente. Mas eu acredito que aqueles 2 homens ali que se levantaram dentro daquele ônibus para interceder por mim foram enviados por Deus. Por Deus, os anjos do Senhor. Foram enviados por Deus. Porque você está sozinho lá no ônibus. Eu já presenciei várias situações, inclusive comigo, até uma vez já aconteceu comigo, eu sentada, o rapaz entrou, ele
ele chegou para pedir uma certa quantia de valor, ele é deficiente, e eu acredito que não era ele, eu acredito que era o próprio inimigo usando a vida dele. E eu estava sentada, caladinha, estava sozinha no ônibus vindo da escola, e eu lembro que nesse dia, esse rapaz, ele saiu do lugar dele, se arrastando dentro do ônibus, e ele veio, apontou com uma fúria horrível para cima de mim. Eu fiquei super com medo daquela situação, sozinha, vindo da escola, cansada, com fome, doida para chegar em casa. E você vê o inimigo purinho, porque o inimigo, ele usa as pessoas. Às vezes a Usa. gente tem que ter maturidade, pastor, Maturidade. para poder entender que nem tudo é a pessoa, que o inimigo, Não ele é. usa as pessoas para tentar nos afrontar. O evangelho não incomoda. Incomoda. A palavra de Deus, quando ela é pregada de fato, como é para ser, ela incomoda. Eu assumo que esse dia ele ficou marcado na minha vida, porque eu pensei que o rapaz ele ia me agredir. Eu pensei naquele momento parar de pregar. Disse, não, eu vou parar. Mas quando eu pensei em parar, se levantou os 2 rapazes, ficaram do meu lado e disseram, você não vai impedir o pregador a pregar a palavra de Deus. Glória E eles a colocaram Deus. o rapaz para fora. E foi mais uma motivação de eu dar continuidade no outro dia pregando o evangelho, porque eu vi que o céu estava comigo e eu não estava sozinho. Glória a Deus, que bênção. É benção. Parabéns, pessoal. Vamos aqui, eu quero aqui mandar um alô para todos que estão aí no YouTube. Eu vou já entrar no Facebook e no Instagram para mandar o alô também. Hoje eu estou só com o telefone, mas eu vou entrar aqui para mandar um alô para vocês. E vocês que querem aí fazer uma pergunta para o pastor, você fique à vontade, tá? Que ele vai responder para você. Desde já quero mandar um grande abraço para Karina Pinheiro, que mandou boa tarde. A Triciane Ribeiro, que tá aqui, ó. Ela mandou aqui, chegamos, que é do Pudim Bonito e Gostoso. Daicel, a nossa amiga Dai, que está aí também ligadinha no nosso programa. O Rafael Silva, glória a Deus, pastor Messias. Aqui o meu irmão também, um grande abraço para o meu irmão, o Irã Dourado. Ele está trabalhando, ele está lá no trabalho, mas está acompanhando, está ligadinho. Que benção. A pastora Wanda Lima, que está aí, eita glória, com certeza ela está aí ligadinha, já vai chamar o senhor para ministrar também lá no Poder de Deus. Eu creio. Maria Nadima Souza, eita glória, ela está dizendo aqui, ó, forte, seu testemunho é forte. Amém. A Triciane Ribeiro está dizendo, programa Abençoando Vidas Transformadas. Socorro Vieira, boa tarde. A Gabriela Oliveira, meu irmão Messias. Jane Moraes, boa tarde. Gabriela Oliveira, mandando aqui, orgulho da família. Que bênção ouvir tudo isso, É minha pastor. irmã. Sua irmã, olha só, quando a família realmente ela reconhece, né, que nós somos um orgulho para ela, Amém. porque às vezes a família não reconhece Uhum. Deus na vida, né? Na nossa vida. Quero mandar também aqui um grande abraço para Socorro Vieira, que também está aqui, ó, ligadinha aqui no Facebook. Glória a Deus. Lenivaldo Prestes Pinheiro estão aqui mandando. Quero mandar um grande abraço para as Preparadas por Jesus, que estão aí também, que é um grupo, pastor, que a gente tem aí de mulheres abençoadas, um grupo de oração É preciso, é que necessário. nós nos encontramos para levar a palavra do Senhor. Eu quero mandar um grande abraço para Nilce, quero mandar para Kelminha, eu quero mandar para todas, para Júlia, para Nilce, para todas aí que estão nos assistindo. Vocês são bênção de Deus na minha vida. Muito obrigado pela vida de vocês. Quero mandar também um abraço para minha mãe que está assistindo, a dona Neuza que está aí assistindo o programa. Agora eu vou lá dar uma passadinha lá no nosso Instagram. Nosso Instagram aqui. Vamos ver quem é. Vocês podem ficar super à vontade, gente, para mandar aí perguntas para o pastor. Ele está aqui só no aguardo de vocês. Bom, eu não estou conseguindo entrar agora. Eu já pedi ajuda dos universitários para me poder entrar aqui no nosso Instagram, para poder mandar aqui um abraço para vocês. Então, podem ficar à vontade.
Eu acho que o Instagram a gente não está conseguindo ter acesso, mas amém. Vocês fiquem aí diretamente no YouTube, que aí a gente vai responder todo mundo aqui pelo YouTube, tá? Missionária Ana Caroline está aí, paz do Senhor, vaso de Deus, o melhor podcast de Manaus. Glória a Deus, minha amiga. Muito obrigado pela sua participação, você sendo sempre bênção aqui nesse lugar. Irene Cândida de Jesus, Pastor Messias, bênção de Deus. Olha como o senhor é bem querido, ó. Amém, glória a Isso é Deus. satisfatório para nós sabermos que o Senhor, ele só envia pessoas realmente que ele é que faz o convite. Eu sou intermediadora dele aqui na terra. Estou fazendo Amém. aqui a obra dele. O Senhor nos chamou para fazer a vontade dele, para fazer o Com ID. certeza. E a gente tem que usar do que ele nos colocou para fazer, os nossos talentos. E o que eu posso fazer dos meus talentos? Não posso enterrar, eu tenho que botar e tenho que deixar acontecer. E se o Senhor plantou aqui, que esse plantio seja fértil Amém. com a sua vinda. E eu quero lhe dizer uma coisa, você já viu que tem um pudim aí na sua Maravilhoso, tá frente? O lindo. senhor gosta de pudim, pastor? Gosto. Pastor, agora nós precisamos de uma nota sua. O senhor vai se deliciar, que eu vou me deliciar do meu pudim. Vamos dar Fique nota à agora. vontade. Esse pudim é um pudim bonito e gostoso da nossa aí patrocinadora. Olha só, Apóstola Triciane, tá vendo como é que o Ótimo. Senhor ele manda até as servas de Deus? Já tá ungido. Já tá ungido, é o pudim ungido. É o pudim bonito e gostoso, Glória a ungido, delicioso, que eu também vou me deliciar. Diga aí, pastor, a sua nota. Olha, muito bom. Nota 10. Mais um. Nota 10. Nota 10, 10 mais mais um, pastor. E esse é o pudim bonito e gostoso. Maravilhoso. E aí, o senhor conferiu o nosso pudim aí bonito e gostoso. Ele é 100% artesanal. Ele tem vários sabores, Tem a tradicional. pintada de mamão ungida, né? É, tem a pintada de mamão ungida. É um pudim totalmente artesanal, fabricado aqui na nossa cidade de Manaus. E eu quero tá aí. Vai passar aí na sua telinha o contato do pudim bonito e gostoso. Nós temos aí nos sabores tradicional, que foi esse que o senhor acabou de provar. Sim. Tradicional, que é o leite moça, chocolate, café, ninho com calda de Nutella, ninho com calda de morango, maracujá, leite de coco, entre outros sabores, até o sabor de paçoca. O senhor já provou pudim de paçoca? Não, ainda não tive essa oportunidade. Mas com certeza o senhor vai ter essa oportunidade. É coisa nova. Coisa nova do pudim Olha bonito aí. e gostoso. E eu quero aqui mandar um grande abraço para ela, a apóstola Triciane. Muito obrigado pela sua parceria, mulher de Deus abençoada, juntamente lá com o apóstolo Júnior, homem de Deus, meu amigo. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês e obrigado pela parceria de sucesso. E eu quero convidar você. Já teve problema no seu celular, pastor? Quem não tem problema no celular, Não. nós temos aí Sempre tem. a Daicel, assistência técnica em celulares e tablets. Opa. A Daicel, que está localizada lá no bairro Ouro Verde, ela que tem aí vários serviços de substituição de bateria, entre outros, trocas de bateria. Você pode acompanhar alguns dos serviços que a Daicel tem, está aí na sua telinha do seu telefone, você vai acompanhar. E se você deseja fazer alguma troca, substituição do seu aparelho, ela também tem uns aparelhos lá com precinho maravilhoso para você que está sem condição de comprar um aparelho na loja. Você pode comprar um aparelho lá com ela. Ela tem vários aparelhos assim com precinho muito bom e eu super indico para você. Daicel, o melhor lugar para você levar o seu telefone. Já vou levar um para lá. uma manutenção incrível. E ó, pastor, deixa eu lhe falar uma coisa. Ela diz, eu nem combinei com ela, mas vamos lá. Todas as pessoas que assistirem esse programa aqui, com a sua presença, vão ter um desconto de 30% de desconto Opa. nos serviços e compra de qualquer aparelho, Muito compra bom. de qualquer peça lá na Daicel. Então tá ótimo. Gostei, Nosso programa fazendo parcerias de sucesso. Eu quero mandar um grande abraço para o Paulo, juntamente com a Dai, que são os proprietários da Daicel. Um grande abraço para vocês e muito obrigado pela parceria. E
Vamos falar também de açaí. O senhor gosta de açaí, pastor? Açaí é maravilhoso, né? Açaí Não pode faltar. Açaí, ele é incrível para o nosso clima, uma combinação perfeita. Às vezes a gente não está com vontade de comer uma comida mesmo, a gente quer se deliciar com uma coisa diferente. Com certeza. Então, por que não açaí? E nós temos aí um patrocinador top de açaí, o Consulado do Açaí, que está aí com 2 endereços, um lá no Zumbi e outro lá no Jorge Teixeira, está atendendo o pedido do delivery. Você pode entrar em contato com o delivery, o telefone está aí na tela e você ter um atendimento incrível do Consulado do Açaí e adquirir o melhor açaí aqui da nossa região. E eu quero dizer para você que lá no Consulado do Açaí você vai encontrar barcas, açaí na roleta, açaí no copo, na taça, com fruta, com vários utensílios para você colocar lá no seu açaí da melhor forma possível. Monte o seu açaí da melhor forma possível lá no Consulado do Açaí. E eu quero aqui mandar um grande abraço para a Diane e para o André, que são os proprietários do Consulado do Açaí e estão fazendo aí uma revolução com esse açaí na nossa cidade de Manaus. Um grande abraço para você. E eu quero convidar você também que tem uma motocicleta. Você que teve problema com a sua motocicleta, não é mais problema. Quero dizer para você que lá na Dourado Motopeças, lá no Ouro Verde, você vai encontrar uma loja com vários produtos diversificados para você fazer a troca da manutenção da sua motocicleta. Faz troca de óleo, lá você encontra capacetes protetores, carenagem de moto, revisão em geral. Localizado na Rua das Castanholas, número 18, no bairro Ouro Verde, o Dourados Motopeça está fazendo a diferença lá naquele bairro. Melhor atendimento, precinho ótimo, você encontra lá. E eu quero mandar um grande abraço para o Luan Dourado, para o Lohan Dourado. Quero mandar um grande abraço para minha mãe também, a dona Neuza, que está lá assistindo. Um abraço para Dani, a minha cunhada que teve bebê, tá lá com a Cecília, lá na maternidade, tá tudo bem, glória a Deus, aquela bênção de Deus que veio para nossa família. E eu quero dizer para você que antes de vir para cá para o programa, é claro, tive que dar uma passadinha lá na Carol Beauty Center. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, localizado lá no São José, na rua Rio Dora. Você encontra o número do telefone da Carol Beauty Center aí na nossa telinha e todos os serviços que, eu vou dizer para você, tá de bom tamanho, tá com precinho maravilhoso e você tem o melhor atendimento da nossa cidade de Manaus. Eu, antes de ter o programa, de estar aqui no programa, quem me acompanha sabe que a Carol sempre foi minha amiga e eu aproveitei essa amizade, essa parceria de muitos anos que ela sempre cuidou do meu cabelo e por que não trazer aqui para ser patrocinadora do programa? Porque coisa boa tem que caminhar com a gente, não é, pastor? Com certeza. Então, minha amiga de sucesso hoje, de sempre cuidou do meu cabelo e hoje ainda mais cuidando do meu cabelo. E eu quero mandar um grande abraço para ela, para toda a sua equipe de manicures, depiladoras, todas essas pessoas que estão fazendo um grande sucesso dentro lá do São José. Não deixe de ir no salão, cuide da sua beleza, mulher virtuosa. E eu quero também aqui, vocês estão vendo todo o serviço de mídia, o qual é realizado no nosso programa. Vocês sabem aí que o nosso Instagram ele é cuidado por uma equipe que é o MD Design e o Evolution Design, que estão fazendo aí um trabalho lindo. Eu super indico, porque eles sempre há um tempo já fazem um trabalho direcionado para mim e agora ainda mais estão aí cuidando das nossas redes sociais, de todo o nosso trabalho de mídia, juntamente aqui com o Quarto Poder Podcast. Mas eu quero dizer para vocês que o Evolution e o MD Design estão aí para fazer o teu serviço na sua igreja, serviço de mídia, de cartaz, transmissão, tudo aquilo que você deseja fazer na sua igreja, você pode contar com os serviços deles, que eles vão entregar o melhor serviço da cidade de Manaus. Então, você
que está dentro e fora da nossa cidade. Você que está no interior e deseja fazer um trabalho diferenciado de mídia, trazer a tua igreja para ir para a mídia social, conte com eles, que eu tenho certeza que você vai estar bem amparado e trazer resultados incríveis, porque quem é visto é lembrado, né, pastor? Sempre. E eu quero também falar aqui para você que tem uma empresa. Você que tem uma empresa e você sabe que todas as pessoas que são empreendedoras, têm uma empresa, precisam ter um escritório de contabilidade. Quero aqui convidar você a conhecer o Gil Assessoria e Contabilidade, certificadora digital. A Gil, que está localizada lá no bairro do Coroado, na rua Dom Bosco, 947 Coroado, com os números de telefone para você entrar em contato aí na nossa telinha. A Gil, que cuida de toda a parte contábil aqui do nosso programa, está também cuidando de muitas outras empresas que a gente sempre indica, porque você tem que indicar aquela empresa que ela é séria. Uma empresa competente e ágil, eu tenho certeza que ela é a pessoa certa para você colocar a sua empresa nas mãos dela, porque ela é super capacitada e tem uma equipe super capacitada para tomar de conta da sua empresa. Então, coloque a sua empresa nas mãos certas. Gil Assessoria Contábil. E vamos lá, pastor, você sabe que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E esse negócio aí, pastor, de eu não posso praticar esporte porque isso aí não pode, não faz parte do meu cotidiano, porque eu sou muito religioso. Isso não existe, porque a gente sabe que o templo do Espírito Santo, ele precisa ser cuidado. Com certeza. E nós temos aqui um patrocinador incrível que está conosco, a Arena Madrid. A Arena Madrid, que é um complexo, pastor, que eu conheci e eu super indico para você. A Arena Madrid, que conta aí com um complexo de 14 quadras de beach tênis para você fazer aulas de beach tênis, vôlei funcional, futevôlei, entre outros planos também que cabem no seu bolso para você estar realizando lá na Arena Madrid. Eu estou falando tudo isso, mas eu preciso mostrar para vocês, porque falar é uma coisa e mostrar o empreendimento, que é um sucesso, é outra coisa, pastor. Então, vamos lá convidar para vocês conhecerem a Arena Madrid? Lugar que te faz bem. Traga sua família e os amigos também. Vem praticar esportes e se divertir. Vem conhecer a Arena Madrid. Aluguel de quadras pra vôlei e futevôlei, beach tênis e funcional também. Amplo estacionamento e espaço kids. Salão de festas pet friendly. Tem na Arena Madrid. O maior complexo de beach tênis da região norte, na Avenida Torquato Tapajós. Ligue 984644572. Siga o Instagram Arena Madrid. Vem para a Arena Madrid você também. Quero mandar um grande abraço para o nosso querido James e a nossa querida Mariela. Um grande abraço para vocês e muito sucesso. Sem contar que esse próximo final de semana vai ter lá o campeonato lá na Arena Madrid. Então corram, entre lá na rede social da Arena Madrid para você fazer sua inscrição e tá aí participando desse campeonato, que são 3 dias. Hoje é o último dia para as inscrições do campeonato. Corre lá no Instagram e já adquire aí tua inscrição para participar do campeonato, que é valendo vários prêmios. Corre lá e garanta lá a sua inscrição. E vamos lá, pastor. Pastor, vamos falar da sua viagem, pastor? Como é que foi fazendo a obra de Deus na Europa? Me conte aí essas experiências que o senhor teve lá na Europa. Então, foi uma experiência incrível, né? A gente recebemos um convite para estar pregando no aniversário de uma linda igreja, MSBN, em Zurique, na Suíça. E na oportunidade, Deus nos abriu muitas portas, né? Foram 5 países da Europa, né? Pregamos na Suíça, Alemanha, Portugal, Inglaterra e França. E a experiência foi incrível, porque cumpriu-se uma promessa de Deus na minha vida, né? Já tinha sido revelado para o senhor? Deus falou de várias formas e de muitas maneiras por intermédio de grandes homens e mulheres de Deus. Meu Deus, que bênção! Sim. Aí entra o processo todo que eu passei, né?
Em quanto tempo foi para acontecer isso que aconteceu na sua vida, a questão da viagem? Porque teve a promessa, mas quanto tempo demorou para até chegar a essa promessa? 10 anos. Meu Deus. 10 anos. Né? 10 anos aí no tempo da espera, do Kairos de Deus, né? Acreditando que as promessas de Deus, elas são fiéis, e Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando eu digo para você que Deus, ele é poderoso para realizar e cumprir com as suas promessas, eu sou prova viva disso, né? Tipo, eu não tinha expectativa nenhuma de pregar na Europa. Pastor, mas eu só tinha uma promessa. Sim, mas tem momento que a gente olha para o cenário, né? Não consegue enxergar. Não consegue. A gente crê. Eu acreditei muito, sempre criei muito nas promessas de Deus na minha vida. Só que pelo fato de vim de uma família humilde, um bairro humilde, né? Então, quando eu olhava para o cenário, e Deus dizia assim: tu vais viajar aos 4 cantos dessa terra, tu irás voar num pássaro de ferro, tu irás pisar em outras terras. Eu ficava, eu creio, eu acredito, não vai acontecer em nome de Jesus. Mas você acreditava mesmo? Eu acreditava, mas ao mesmo tempo eu achava impossível. Pelas condições. Pelas condições, né? Eu achava impossível. Eu costumo dizer, Ellen, que tudo que aconteceu na minha vida até aqui, essa viagem que Deus me elevou, né, para pregar o evangelho em 5 países do mundo, é para fortalecer e incentivar jovens que estão começando na sua jornada a acreditar na sua chamada e nas promessas de Deus, né? Porque eu tenho 30 anos de idade. Com 30 anos, Deus, ele fez 2 coisas muito importantes na minha vida. Primeiro, realizou um sonho meu. Segundo, cumpriu a promessa que ele me fez em pregar em terras estranhas. O sonho que Deus me realizou, deu a minha filha, que eu sempre quis ser pai de menina. Quem conhece eu aí sabe que eu sempre desejei ser pai de filha mulher. E a promessa foi me levar para pregar em terras estrangeiras. A minha esposa, ela vibrava mais do que eu, né? Porque quando eu fui pregar em um evento na França, é impossível não passar na torre, a torre mais famosa. Eu vi a foto da torre. Torre Eiffel, né? Não Sim. tem como não tirar uma foto com aquela torre. E ela dizia: amor, tá feliz, realizou teu sonho. Eu disse, assim, eu não realizei um sonho, eu estou vivendo uma promessa. Porque o sonho mesmo era ser pai de uma menina. Então, a Europa foi uma promessa de Deus. E as experiências foram incríveis, pessoas maravilhosas, tem muita igreja brasileira. Eu digo para você que o avivamento na Europa já está acontecendo. Na ótica de muitas pessoas, o avivamento na Europa, ela acabou. Não se tem mais avivamento. Tem. Deus está levantando um povo avivado, cheio de Deus, que levanta a bandeira do evangelho. Sim. Eu até ia perguntar sobre isso mesmo, sobre a questão do avivamento, porque eu conheço algumas pessoas que já foram na Europa e já até falaram a respeito sobre o que está acontecendo na Europa. Ainda tem algumas igrejas assim que elas ficam assim impressionadas quando a gente está no mover, quando existe um mover do Espírito Santo, elas são bem na delas, então elas vendo isso, tudo isso, esse mover aí, quer dizer que agora você conseguiu ver que está existindo um avivamento na Europa. Tá, e eu vou dizer mais para você, tá? Esse avivamento, ele tá saindo daqui, do nosso Brasil. Tem muitas igrejas na Europa, igrejas brasileiras, pastores assíduos mesmo na obra, né? E que pregam o evangelho genuíno. Então, eu não aceito quando se refere à Europa como o berço de um avivamento que já não existe mais. Não. Glória o avivamento, a Deus. ele pode ter dado uma pausa, mas acabar... A chama continua A chama acesa. continua, porque Deus está levantando umas tochas lá, viu? Glória a E eu Deus. pude ver com meus olhos.
Que bom. Então foi preciso você estar naquela terra para ver com seus próprios Ver olhos com meus o próprios real olhos. avivamento. Está acontecendo. Glória a Deus por isso, Está pastor. acontecendo. E assim, E nós brasileiros somos responsáveis. glória a Deus, olha a responsabilidade do povo brasileiro. Então, é você, brasileiro, você, homem, mulher de Deus, você é responsável por esse avivamento. Se posicione. Se Deus, ele falou que ele vai te levar para aquelas terras, vai te levar para as nações, acredite, porque aqui, no nosso cenário brasileiro, existem grandes homens e mulheres de Deus para fazer a obra, não só aqui, como fazer a obra lá. E o Senhor, ele conta conosco para esse grande mover, para essa grande caminhada, assim como fez com o pastor Messias. Amém. E pastor, e como é que o senhor vê hoje o cenário do Brasil em relação Certo. ao avivamento? Então, Deus ele tá separando uma geração aonde de fato levanta a bandeira do evangelho genuíno. Porque nós estamos vivendo em uma época onde se prega muito triunfalismo, mensagem egocêntrica, né? Para alimentar o ego dos outros, né? Eu sou muito verdadeiro e sincero Sim. para lhe dizer, Ellen, que o Brasil ele precisa de pessoas que levantem a bandeira do evangelho genuíno. A palavra de Deus ela tem que ser pregada de fato como ela é. A gente não precisa enfeitar, não precisa modificar. Porque o avivamento vem por intermédio da palavra, né? A palavra, quando ela é pregada da forma que ela tem que ser pregada, a cura, a libertação, a transformação e a mudança de vida. Então, qual é o cenário do Brasil hoje? De que forma que eu enxergo o Brasil? Nós estamos vivendo uma época onde está sendo despertado no meio do povo de Deus, por mais que seja uma minoria, mas está sendo despertado um povo que está defendendo o evangelho genuíno. Infelizmente, os nossos púlpitos eles têm sido banalizados. Eu arrisco a dizer aqui para você, sem sombra de dúvida, por mensagem de coaches. Eu ia falar realmente sobre isso. Por mensagem de alta ajuda. Aquela mensagem que levanta o teu ego, mas manda a tua alma para o inferno. São essas mensagens que hoje têm prevalecido no nosso púlpito brasileiro. Só que eu já pude observar que Deus está levantando homens que de fato pregam o evangelho genuíno como é para ser. Por quê? Porque o evangelho genuíno ele é preço. O evangelho genuíno ele é renúncia. O evangelho, a mensagem da cruz, é você abrir mão das suas vaidades, do seu eu, do seu ego, do seu orgulho. E pastor, e agora o senhor está falando isso é muito sério. Muito e sério. Sabe o que está acontecendo mais? Não são pessoas de fora que estão transformando o evangelho, não, que estão modificando a palavra do Senhor, não, são pastores. Pastores, líderes. Isso, eu quero falar, eu quero deixar bem claro que são pastores que estão fazendo isso com a nossa Bíblia Sagrada. Eu vejo aí, eu tenho acompanhado, eu observo com os meus próprios olhos e eu quero falar sobre uma crítica real. Eu quero ser crítica agora para falar isso para o senhor em relação a pastores que querem... Mulheres que querem levantar outras mulheres e não têm capacidade, estão fazendo de conta que estão levantando, estão fazendo um trabalho coach, estão querendo trazer para dentro da igreja e não é essa a realidade. Estão transformando o evangelho em algo, como o senhor está falando, algo superficial. Então, assim, como mesmo a gente até conversou sobre testemunho. Se testemunho em si, a gente tem que ter cuidado, porque o momento da palavra é palavra, testemunho, ele serve para edificar, sim, a igreja, mas você tem que ter cuidado, testemunho é para ser contado aqui, num programa como esse, para outras pessoas verem, terem cuidado com o que estão fazendo com a obra de Deus, porque existem muitos coaches entrando no nosso meio para formar grupinho, para mostrar que as mulheres são super poderosas,
para ganhar dinheiro, né? Olha Estão aí. formando grupinho para ganhar dinheiro, porque o que eu mais eu vejo é isso, mostrarem a carinha de super poderosa. Eu falo isso porque eu vejo mulheres fazendo isso na obra do Senhor, vivendo o que não está vivendo. E eu digo para você, tudo que você coloca aqui, você expõe na rede social, você tem que tomar cuidado com a tua imagem, você tem que zelar a tua imagem. Se você é homem ou mulher de Deus, você tem que se preocupar com a obra de Deus. Vá lá e pregue a palavra verdadeira, para de querer ficar alimentando o ego dos outros, Justamente. porque fico querendo ganhar dinheiro. Ah, é porque agora você coach, vou falar da Barbie, tem crente falando de Barbie, pastor, o que Usando é como isso? exemplo. Ah, eu vou te ensinar com a Barbie. Que é isso? Que vergonha é essa? Fere os valores cristãos, fere totalmente. Absurdo, Porque pastor. evangelho não é isso. Aí daqui a pouco, gente, já tem a preocupação hoje com o oba-oba que já está acontecendo nas Oba-oba. igrejas, porque se for o culto da palavra, vai pouca gente. O culto da doutrina, não vou, o pastor vai pegar pesado. Mas se for a revelação, tá lotado. E se cobrarem, ainda rapidinho esgota o ingresso, o culto da revelação. Isso é um absurdo que estão fazendo. Não adianta querer adaptar a palavra. A palavra ela não é adaptada. E outra, eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela sempre vai continuar a mesma. Eu ouço um certo ditado que eu não concordo. Porque a palavra do Senhor ela se renova cada dia. A palavra do Senhor ela não se renova. O que se renova são as misericórdias de Deus e as revelações entre linhas dela, que ela possui. Porque a palavra de Deus ela vai continuar sendo a mesma ontem, hoje, amanhã e eternamente. Porque o que se renova é a revista Veja. O que se renova é o jornal que é vendido toda manhã na padaria, naquela banquinha. Mas a palavra de Deus, se você abrir no Salmo 91 hoje, se abrir amanhã... Continua a mesma palavra. Então ela não muda. E o que foi que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então é esse evangelho que tem que ser pregado nos dias de hoje, porque evangelho é renúncia. Evangelho é preço. Evangelho genuíno não é ganho. Evangelho genuíno é perder. O problema é que estão adaptando a mensagem para ganhos, né? Para se promoveres com mensagem coach de autoajuda, egocêntrica, onde a pessoa vai participar das reuniões do culto, sai com o ego elevado, mas a alma abatida, correndo o risco de ir para o inferno. Sabe o que foi que falaram para mim antes de eu viajar para a Europa? Disseram bem assim, quer que a tua agenda estoure na Europa? Sai daqui e quando chegar lá, prega porta aberta, prosperidade, prega chave, que vai virar tudo. Aí sabe que o Espírito de Deus falou dentro do meu quarto? Tu vai pregar a mensagem da cruz. Então o que me projetou na Europa foi mensagem do Calvário. Foi a mensagem genuína, o evangelho genuíno. Porque Deus não me tirou lá do crime para me ficar subindo em cima do púlpito, tá trazendo mensagem que ia massagear a ego, passando a mão. Deus quando resolveu estreitar comigo, ele não passou a mão, ele estreitou comigo. Eu tive que abrir mão das minhas práticas, renunciar ao meu eu, às minhas vaidades, meus desejos carnal, para viver o evangelho genuíno. Eu tive que tomar a minha cruz. Sabe o que eu acho interessante? É que o próprio Jesus, no Getsemane, ele viveu a vontade do Pai e não a dele. Foi por isso que ele fez uma das orações mais intensas da Bíblia Sagrada, que fica localizada em Lucas capítulo 22, a partir do verso 39. A oração de Jesus foi essa: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. E eu vou dizer uma coisa para você. A vontade do Pai não é para qualquer um. Viver a vontade de Deus é andar de acordo com o manual que ele nos deixou. A palavra. Glória a Deus, pastor. Então, é isso que eu estou defendendo nos dias de hoje. Como pregoeiro do evangelho, como pastor, a mensagem do Calvário, a mensagem da cruz. Então é isso, Ellen.
Eu fico muito, muito feliz de estar compartilhando um pouco da minha história e tendo a oportunidade de falar para o teu público acerca do evangelho, acerca da palavra, porque hoje em dia, Ellen, a gente tem assistido tantos podcasts que é debate, gente criticando outras pessoas, gente querendo ser maior do que outras pessoas, mas pouco se fala. E podcast evangélico, viu? E pouco se fala do evangelho. Então, eu fico muito grato de estar tendo essa oportunidade Glória a Deus, de estar obrigada. falando do evangelho com você aqui. Glória a Deus. E eu quero também ressaltar que nós falamos aqui do coach, eu não tenho nada contra o coach, tá, gente? Inclusive, eu tenho amigas, mulheres de Deus, inclusive, já vieram aqui, participaram, mas elas fazem um trabalho diferente. Isso. Esse que é a diferença. Elas têm o projeto, que é o propósito que Deus entregou. Além do e púlpito. Não misturam com a igreja. Isso é bonito. Eu tô falando daquelas pessoas que querem se beneficiar, Opa, justamente. querendo viver aquilo que não vivem, né? Querendo transformar mulheres que elas não são, querem trabalhar a cura e nem são curadas, não sabem nem perdoar. É isso. E estão aí, É fala mal dos outros, né? Fala de inveja, fala disso, daquilo, fica se degladiando. Eu estou falando dessas pessoas que querem se dar bem nas custas dos outros. Eu não estou falando das profissionais que são mulheres de Deus. Eu posso citar aqui que tem grandes mulheres de Deus. A pastora Anis Frugoli, eu posso falar dela, fazer uma menção de uma grande mulher de Deus, mas que ela tem um projeto, um propósito que o Senhor entregou e é totalmente fora da igreja, que é bênção, sabe dividir, entre outras mulheres aí que fazem a diferença, que vocês também vão conhecer, porque são mulheres que o Senhor ele vai trazer para esse lugar também para contar a história. Eu quero mandar também aqui, pastor, olha quem está aqui, Irene Cândida de Jesus, quem é? Mandando um grande abraço aqui para o senhor, um grande homem de Deus. Glória a Deus, que pastor bênção. Messia, um dos meus pastores da Coad. Que bênção, minha igreja Coad. Um abraço para toda a família Coad, meu pastor Luiz, pastora Nira. Isso é muito importante. O pastor postou lá a foto, estava ceando. Existem muitos pastores aí que estão fazendo a obra, estão missionários em modo geral, que você não conhece a igreja, que não sabe se ceia, o pastor está lá com a família dele, ceando, e isso é muito importante, pastor, você mostrar mesmo a realidade para as pessoas. Com certeza. Que você... Quando eu entendi a importância, ela, de congregar, de ceiar, de dizimar, foi quando desatou o meu ministério, né? Até porque banalizaram o nome itinerante. Pelo menos lá para fora, tem pastores que são um pouco sequelados com pregadores itinerantes. Porque pregador itinerante, na boca de muitos, não cultua, não dizima, não ceia e não tem pastor. Só que eu quero dizer que ainda tem aqueles também que estão cheios de mulher por aí, justamente, né? que se isso, conservam. Né? Não generalize todo mundo, porque Jesus também foi itinerante. Pastor foi itinerante. Jesus pregava de aldeia em aldeia, de povos e povos, de cidades em cidade, levando o evangelho. Porém, Jesus tinha altar, Jesus tinha pastor. Jesus não saiu aventurando por aí, porque antes de ele iniciar, de fato, o ministério dele, ele foi lá com João Batista e diz assim, ó, derrama água, né? Jesus teve o pastor, e o pastor de Jesus foi João Batista, o pastor terreno. E o pastor celestial era o próprio Pai, que era Deus. Ah, que bênção, tá certo, pastor. Só vive o propósito quem suporta o processo. Essa é a sua frase. Eu amo essa frase. Nossa, eu amo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Essa frase ela fez parte da minha vida. Por que ela fez parte da minha vida? Porque teve momentos na minha caminhada, na minha chamada, que eu quis parar por muitas vezes, que eu quis retroceder, que eu quis desistir da pregação, do ministério, da chamada de Deus na minha vida, por conta de crises existenciais, provações que a gente passa durante a nossa jornada, que às vezes nos leva a querer desistir, a querer parar. E uma certa feita,
Essa frase falou muito comigo. Por quê? Porque Jesus teve que passar pelo processo. O processo do Getsêmani. Nós não somos melhor do que Jesus. Jesus no Getsêmani, ele orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que todavia não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Esse cálice que Jesus está falando é justamente aquilo que ele passaria como Cristo. O cálice representa a coroa de espinho, o cálice representa os 40 açoites que Jesus levou, o peso da cruz, os 2 quilômetros até o Gólgota, os cravos que foram pregados nas suas mãos. Mas eu descobri, lendo a Bíblia, por intermédio das instruções do Espírito Santo, que teve 2 coisas que doeu mais em Jesus do que a coroa, o açoite, o prego, o madeiro e o peso da cruz. A traição de Judas e a covardia de Pedro. Jesus foi traído por Judas e negado por Pedro, quem assentava com ele na mesa da Santa Ceia. Então, ou seja, Judas e Pedro sempre vão fazer parte do propósito, porque eles estão ligados ao processo. Eita, glória, já tem até uma ministração aqui, é forte, arrepiou aqui. Então Manaus. pega essa palavra no seu coração, pega essa palavra e guarde ela no seu coração. Só vive o propósito quem suporta o processo. O processo de Jesus foi ser negado por Pedro, traído por Judas, peso de cruz, coroa de espinho, cravo nas mãos, 40 açoites, mas ele não abriu mão do propósito. Porque ele entendeu que, por mais doloroso que fosse o processo, o propósito sempre será maior. Eita, glória, o negócio tá quente aqui, olha. Tá pegando fogo aqui, Manaus. Ô, glória. Pastor, sua mãe tá mandando olha aqui o que ela mandou. Meu filhão, mamãe tá assistindo. Um abraço para minha mãe. Um grande abraço. abraço. Sinta-se Ellen, abraçado por todos nós aqui, querida. Eu posso compartilhar algo com você? Sim, com certeza. A minha mãe, ela passou o processo junto comigo. Porque hoje, se eu sou um pregador, hoje, se eu sou um pastor, é porque eu tive uma mãe que não desistiu de mim. Quantas vezes eu não cheguei dentro da minha casa, morto de drogado, com o efeito da cocaína, eu não conseguia dormir. Eu fingia que eu estava dormindo. Eu entrava para dentro do quarto, deitava a cabeça no travesseiro, e quando eu menos esperava, a porta do quarto abria, era minha mãe com vidro de óleo ungido. Glória a Deus. Ela dobrava o joelho na beira da cama. Ela ungia meus pés, ela ungia minha cabeça, colocava a mão em cima do meu peito e dizia: Senhor, cumpre as promessas na vida do meu filho. Então hoje, mãe, tô aqui, ó, no Eu, Ela e Podcast. Glória a Deus. Um grande Falando abraço. que Deus é fiel, Deus cumpre promessa e Deus ouve a oração de uma mãe. Meu Você Deus. que é mãe, não desista do seu filho. Minha mãe não desistiu da minha. Então eu tenho o prazer de dizer aqui: mãe, a sua oração deu certo. Só vitória. Glória a Deus, pastor, que bênção. Eu estou aqui muito feliz assim pela sua presença. Quero mandar um grande abraço para dona Marilene, a mãe da pastora Gisele, que está fazendo aniversário hoje, pastor. Que bênção. Fazendo um aniversário, mais uma primavera. Sinta-se abraçado por todos nós. A senhora sabe que a senhora tem uma representatividade muito grande na minha vida. É como se a senhora fosse parte da minha família também. Eu quero mandar um grande abraço, um feliz aniversário para essa nova jornada. Amei ver sua foto, vi que a senhora foi lá na Carol Beauty, deu uma renovada no visual. Olha, renovou de verdade. Tá de parabéns, quero mandar um grande abraço para ela, que está aniversariando, para o irmão Dilson, para Dani, para Grazi, para o Caleb e para a pastora Gisele. Sintam-se todos abraçados. Pastor, quero falar algo aqui para o senhor. Antes de mais nada, eu quero dizer para o senhor que as pessoas que é o Senhor que traz para cá, Deus é que traz para esse lugar. Glória a Deus. Esse programa ele tem um propósito, falar sobre vidas transformadas. Assim, eu poderia estar apresentando qualquer um outro programa, mas não. Se o Senhor me firmou nesse lugar aqui, foi porque Ele tinha um propósito na minha vida. Eu também tenho uma história, mas eu preciso ter essas pessoas, o qual o Senhor Ele transformou a vida delas, trazer aqui para edificar a vida das pessoas que estão lá,
Não sei como você está na sua casa, mas eu sei que, assim como a história do pastor Messias, ela assim entrou no meu coração de uma forma grandiosa, na sua também, porque você viu aí um testemunho de um grande homem de Deus que está fazendo a obra, que estava lá na Europa, o Senhor Sim. prometeu, realizou no tempo dele. Foram 10 anos para se cumprir esse propósito aí de ele levar ele para as nações. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, pastor. O nosso programa, ele quis lhe trazer aqui para lhe honrar. Opa! Como um grande homem de Deus. Que bênção! E esse daqui é o nosso certificado de participação do programa. Poxa, que e alegria! certificamos que você é um agente de transformação. Agradecemos por sua vida em nosso programa. Deus seja louvado sempre. E esse aqui é uma forma em que nós queremos lhe honrar, porque você realmente passou por todas as fases do seu chamado. O Senhor tomou posse do seu chamado e hoje está aqui fazendo a diferença, tanto edificando a minha vida também, que eu estou saindo mais fortalecida por ver que o Senhor passou por todos esses processos e as pessoas que estão em casa também. E essa daqui é a nossa lembrança do Senhor, bênção. A nossa honra. Muito obrigado. Que o Senhor seja muito honrado, que o Senhor continue fazendo a obra em tempo e fora de tempo, que seja grande instrumento de muito Deus obrigado. Aí para muitas vidas. Amém, Ellen, obrigado. Porque assim, nós sabemos o quanto é importante falar das pessoas o qual o Senhor lhe transformou, e a sua vida é uma vida de exemplo para a gente. Amém. Antes poderia não ser um exemplo. Para a sociedade, podia ser alguém perigoso, de alta periculosidade, mas para Deus você é um instrumento de paz. Nós somos o improvável. Sim, somos o improvável. E estou muito feliz pela sua participação. Então. Quero aqui que o senhor também deixe o seu contato, como é que está a questão das suas agendas para ministrar. Quero dizer para você que eu estou abrindo aqui esse leque, essa porta para ele, para o pastor Messias Correia, porque ele congrega, ele tem o pastor dele, ele tem a sua pastora, tem a sua igreja, ele ceia, ele estava lá fora, mas ele tem um compromisso com a obra de Deus. Então, nós vamos deixar ele ficar à vontade para deixar o número de telefone dele de contato. Ellen, em primeiro lugar, eu quero dedicar o meu agradecimento primeiramente a Deus. Amém. Né? Esse certificado aqui é muito importante. Né? Isso aqui é um reconhecimento, né, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E quero dedicar também esse certificado e agradecer pela vida da minha família. Glória a Deus. A vida da minha esposa, a missionária Kelly Cristina, que está ali dando de mamar para nossa neném. Ela está meio agitadinha. E louvar a Deus pela vida da minha família também, meu pai, minha mãe, meus irmãos, que acreditaram nas promessas de Deus na minha vida. E a gente vamos estar retornando à Europa, para a glória de Deus, já também recebemos... Já tem data? Provavelmente esse ano ainda. Esse ano ainda, né, pastor? Temos promessa também e já temos convite também para ir para a América. Né? Glória a Deus. Então, tá aqui participando do teu programa, ganhando esse certificado de reconhecimento, louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Porque eu estou fazendo parte também de uma história, de um projeto que nasceu no coração de Deus. Amém. O Ellen Podcast vai ter um peso muito grande. Eu creio. E eu sei que você vai influenciar uma geração que está vindo por aí, por intermédio de todos os testemunhos que aqui são dados. Eu quero terminar dizendo que Deus pega as coisas loucas dessa terra para confundir as sábias. Deus pega as coisas improváveis para fazer alguém. E você que tem o interesse de nos agendar, o meu contato para agendamento é 047-99185-8557. Esse aqui é o meu WhatsApp. Chame a gente ali, nos agende. Nós estamos com uma agenda muito extensa esse mês. Estamos fechando o mês também que vem praticamente todo. Será um prazer poder levar na sua igreja o evangelho genuíno, o evangelho da cruz,
pregar no culto de família, campanha, congressos, conferências, seminários e encontros. Glória a Deus. Dia 18, ele vai estar lá na Madureira, participando lá da Vigília da Madureira, lá na Colônia. Fiquei sabendo ontem, estava lá. E eu quero dizer para o senhor que nós vamos estar lá acompanhando, dando glória. Vamos estar lá com você, com a sua família, lá recebendo essa palavra direto do trono do Senhor. Amém. Lá que é a igreja do pastor André, missionária Diane, lá na Colônia, nós vamos estar lá. Vai ser uma honra. Amém. E eu quero dizer para você que é o seguinte, pastor. O pudim bonito e gostoso, ele, além de ter deixado aqui esse Que gostinho de maravilha. quero mais, a nossa querida Triciane mandou uma Oh, lembrancinha que maravilha. maravilhosa para você levar para Opa, casa. obrigado. Essa lembrancinha que com certeza vai fazer a diferença aí no seu lanchinho de Vai daqui sim. a pouco. O pudim bonito e gostoso. Os olhos da esposa ali já brilhou. Já ficou super feliz, né? Que vai ter pudim bonito e Glória a gostoso para Deus. daqui a Que pouco. bênção, que bênção. É uma alegria muito Apóstola grande. Triciane, que está abençoando a sua vida. Amém, amém. Então, nosso programa está chegando ao final, Que pastor. pena. Que pena. A gente Pô, tinha nós- muito mais coisa para falar aí. Muita mais coisas para falar, mas eu quero dizer para você que é o seguinte, esse programa, ele tá com as portas abertas. Opa, E com certeza nós vamos ter um outro momento, sim. um momento diferenciado. O Senhor já tem colocado outras coisas aí no meu coração também para agregar, para dividir com vocês que já vieram aqui também no programa participar. Sim, E assim, a nossa conexão vai continuar, precisa continuar. E eu quero dizer assim que muito obrigado por tudo. Obrigado. É de suma importância a sua participação aqui. Nós conhecemos a sua história, a sua trajetória, tudo isso. O menino da Zona Leste. O menino da Zona Leste, que hoje aí, ó, tá uma bênção de Deus. Imagina eu vendo a mãe dele, olhando para ele, vendo assim um homem transformado, vendo com outros olhos, resplandecendo a glória de Deus. Pregando Então, aí nos países afora. fora, Só que Deus bênção. faz isso. E só Deus pode fazer isso. E eu quero lhe agradecer imensamente por essa rica Obrigado, oportunidade, por ter aceitado esse convite, por estar aqui edificando a nossa vida e desejar que as bênçãos do Senhor venham a ser sobre a sua vida. Eu tomo posse. Em tempo e fora de tempo, quero dizer que eu acredito no seu chamado, quero desejar que o Senhor, ele venha abençoar Muito e obrigado. engrandecer ainda mais tudo aquilo que ele tem. Eu creio. Projetos, Em nome de sonhos Jesus. realizados, fartura, prosperidade, tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu na Amém. sua vida, ele vai cumprir na sua família. Eu recebo em com, nome de Jesus. com seus filhos. Tudo que Em o Senhor nome de almejar no Jesus. seu coração, o Senhor vai estar lhe abençoando. Conte conosco, conte com as nossas orações. Amém. O Senhor é uma bênção de Opa. Deus, o Senhor é um filho querido. Então, tudo isso é para dizer muito obrigado, Amém. gratidão por esse momento rico de qualidade. Ô, glória. Amém? Amém. E eu quero também aqui convidar você que deseja fazer parte, você que deseja semear numa terra fértil, que é esse programa que já está aí, ó. Tem pessoas de outros países, Portugal, Suíça, entre outros países nos assistindo. Quer fazer parte aqui na grade dos patrocinadores? Entre em contato com a gente, olha nossos patrocinadores abençoados aí. Entre em contato com a gente, posso estar explicando direitinho para você. E você vai estar brilhando aqui no nosso podcast. Ó, nosso podcast ele é guiado por Deus, assim como nós oramos por você. E eu creio em nome de Jesus que o teu negócio, tudo aquilo que você colocar e trouxer aqui para a gente apresentar vai ser abençoado. E vamos nos despedir, pastor? Vamos sim. Mandar um grande tchauzinho para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado pela tua Muito participação. Obrigado pela tua audiência. Obrigado por ter permanecido, compartilhado e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu agirei